estar com vocês. Então, mais uma vez falando, tá? Esse é o meu mais novo projeto, o meu mais novo programa, o La Casa do Pregador. O que vai ter na casa no La Casa do Pregador? Na Casa do Pregador, nós vamos estudar a palavra de Deus de uma maneira bem profunda mesmo, do básico ao avançado, né? O que eu quero trazer para vocês aqui, neste projeto, neste programa, né? São coisas que eu adquiri ao longo do tempo, ao longo da caminhada cristã, conhecimentos adquiridos em seminários, né? Nos quais eu me graduei. Então são coisas bem poderosas da palavra, bem profundas, tá? Eu quero que nós voltemos a ter um carinho, um amor pela palavra de Deus, né? Até eu sugiro que você que não tem mais uma Bíblia de papel, porque muita gente não tem mais, né? Uma Bíblia de papel. Então eu sugiro que você adquira novamente uma Bíblia de papel. Eu amo a minha Bíblia, né? Eu abraço a palavra, eu tenho carinho pela palavra. E muitas vezes esse negócio gostoso da palavra escrita, né, da Bíblia, folha de papel, tem se perdido no meio de tanta tecnologia, né? E é muito bom, né? Vamos louvar a tecnologia, porque eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa para usarmos para atingir pessoas. Mas é bom nós também guardarmos as raízes. Eu acho muito bacana guardar as raízes, né? E ter sempre do lado da sua cama, né? Na sua sala, no seu quarto, a sua Bíblia de papel. Eu acredito que isso é muito importante, que isso nos remete, né, a lembranças mais antigas e mais aprofundadas nas raízes mesmo do Evangelho. Então eu acho muito importante, tá? Estou aqui com a minha Bíblia, sempre estou com a minha Bíblia, né? Sempre estou lendo a palavra. E eu quero ler aqui, para a gente começar esse estudo de como estudar a palavra, Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Estão me ouvindo bem? Faz um joia assim para mim, se estiver me ouvindo bem. Faz um joia para mim, para saber se a voz está boa, se o som está bom, se o volume está bom, como é que está aí. Estão me vendo, né? Se eu sumir daqui é porque eu tomei muita água, eu fugir para ir ali do lado, tá? Não vou fazer isso não. Mas compartilha, manda para um amigo, para um parente que quer ouvir. E se alguém puder dar um joinha assim para mim, estar me ouvindo, só para mim saber, sim, amém, beleza? Valeu, Rodrigão. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é tão cortante, ela corta tão profundo a ponto de dividir alma e espírito. Está escrito aqui em Hebreus. Por que a Bíblia fala sobre dividir alma e espírito juntas e medulas, né? Que é difícil de dividir, é possível dividir ou não pode dividir, mas a palavra é tão poderosa. Assim, o espírito e a alma, eles andam juntos sempre, né? Quando Deus ele criou, formou o homem do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida no homem naquele momento, ele soprou o espírito, que é a criação, que é o próprio Deus, e junto com esse fôlego, a alma também já veio, porque a Bíblia diz assim: soprou Deus o fôlego de vida, o seu espírito, né, o ruach, dentro do homem, o homem tornou-se alma vivente. Então a alma e o espírito, elas não se separam. No dia que você morrer, partir para a glória ou for arrebatado, seu espírito e sua alma irão juntos para o céu. Eles nunca vão se dividir. E juntas e medula, tá? A medula, ela é um líquido que tem no interior, bem na profundidade dos ossos, né? E esse líquido, ele é responsável por criar as células sanguíneas. Muitos estudiosos, né, chamam a medula de a fábrica de sangue. Então ela é tão penetrada ali nos ossos que também não tem vida se não tiver a medula, né? Então a medula, ela é importante, ela é a fábrica de sangue, ela cria as células sanguíneas. Então olha a importância disso e olha a profundidade que a medula fica. Ela fica na parte mais interior dos ossos para fazer essa criação, né, das células sanguíneas. Então a palavra de Deus, ela é tão poderosa, por isso que o escritor de Hebreus está falando, ela é tão poderosa que ela penetra no mais íntimo. Não adianta, não dá para tentar se esconder da palavra, não dá para tentar se ocultar da presença da palavra de Deus, não dá para tentar fingir ou ser hipócrita perante a palavra de Deus. Você pode fazer isso com as pessoas, você pode fazer isso no mundo, você pode fazer isso com qualquer outra coisa, mas o que o escritor está querendo dizer é não com a palavra de Deus. Não adianta, não tem nada
que vai se colocar diante da presença de Deus e estar oculto. Ela vai desnudar, seja o que for. Então aí ela enfatiza. Então não adianta. A própria alma e espírito, que são indivisíveis, se é que existe essa palavra, a palavra, sou capaz de dividir. Eu sou capaz de penetrar na maior profundidade. Eu sou capaz de penetrar lá no fundo, na medula, entre a medula, que são tão ligadas, né, a medula e os ossos. Eu sou capaz de ir naquela profundidade para trazer a divisão, para trazer clareza. Não é dividir no sentido de, vamos colocar o espírito de um lado e a alma do outro. Não é esse sentido. O sentido é que a palavra é tão poderosa, ela é tão penetrante. Por isso que quando nós nos deparamos com qualquer situação, se nós corrermos para a palavra de Deus, nós teremos a solução e a resposta, porque ela é muito penetrante. E ela vai no mais profundo do seu problema, no mais profundo da sua dor, no mais profundo da sua necessidade. Isso que é maravilhoso da palavra. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a solução, não importa qual seja a dor, qual seja o sentimento. E muitas vezes nem mesmo nós conseguimos entender os nossos sentimentos. Mas a palavra sim. Muitas vezes, nem mesmo nós sabemos de onde está vindo tanta dor, tanto sofrimento, de onde que surgiu essa circunstância que vem tentando nos esmagar. Mas a palavra de Deus sim. Então olha a importância da palavra de Deus. Olha a importância de nós atentarmos para a palavra. Olha a importância de nós termos a palavra vinculada, ligada à nossa vida, perto das nossas vidas. O salmista Davi, eu piro com o Salmo 119, eu leio demais. Talvez seja um dos capítulos da Bíblia que eu mais leio. Talvez seja um dos capítulos da Bíblia que eu mais sei versículos, textos de cor, porque de tanto que eu mergulho no Salmo 119, né? E o salmista Davi, ele fala, como eu amo a tua palavra, ela é a minha meditação todo dia. E ele começa a brisar, ele começa a falar, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele vai, por que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? É a maneira. Ele fala no versículo anterior assim, como que o jovem, ou pode ser o adulto também, o mais velho, como que o jovem guardará puro o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, quer ficar perto de Deus? Quer que a sua vida mude? Quer melhorar o seu caráter, né? A sua vida, a sua maneira de se comportar? Alinhe-se, mergulhe na palavra de Deus. Porque quando você fica perto da palavra de Deus, o pecado se afasta de você. Quanto mais próximo da palavra de Deus você ficar, mais o pecado se afastará de você. Agora o contrário também acontece. Quando você se afasta da palavra de Deus, o pecado se aproxima de você. Eu li uma vez um livro, faz muito tempo já, nem lembro que livro que foi, mas ele dizia isso: ou a palavra de Deus o afastará do pecado, ou o pecado o afastará da palavra de Deus. Então nos apeguemos à palavra de Deus, nos firmemos na santa e infalível palavra de Deus, a ponto, como diz o Wigglesworth, né, o Smith Wigglesworth, um pregador do século passado, ele diz: mergulhe tanto na palavra de Deus a ponto da palavra de Deus conformar todo o seu ser, e você servir como epístolas vivas, como Paulo disse também, conhecida e lida por todos os homens. Você mergulhará tanto na palavra, continua Wigglesworth, você mergulhará tanto na palavra de Deus que ela começará a tomar conta de todo o teu ser, conformará o teu ser, todos os fios do tecido da vossa vida terão a cor do Espírito Santo. Este homem que disse isso, chamado Wigglesworth, ou Smith Wigglesworth, ele ressuscitou dos mortos 23 pessoas, porque ele mergulhava na palavra de Deus. Ele sempre dizia: eu sou um homem da palavra e do Espírito. Então sempre tem que ser a palavra e o Espírito, porque se a palavra não estiver conectada com o Espírito, não há vida na palavra. Tem que haver uma conexão. O próprio Jesus, quando pisou na terra, ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Agora, se você se atentar somente para a letra da palavra, você poderá se afastar de Deus até mesmo, porque os fariseus faziam isso. Eles se fundamentavam na letra da palavra, na lei, e muitas vezes, usando a própria lei, eles feriam pessoas. Olha a importância de estudarmos a palavra.
com a própria palavra, os fariseus feriam as pessoas, machucavam as pessoas. A importância de nós olharmos para a palavra, ligarmos a palavra com o Espírito. A letra, somente a letra fria, ela mata. Mas quando você olha para a palavra, se coloca diante dela, ela é um espelho, ela começa a refletir na sua vida através do poder do Espírito Santo. E você mergulha na palavra, debaixo do manto e da unção do Espírito Santo. Vida começa a surgir em você. Por isso que fala Hebreus que ela é viva e eficaz. Quando o Espírito está sobre a palavra, quando o manto do Espírito está na palavra, vida é gerada no seu interior. Então você começa a se tornar aquilo que a palavra está propondo para que você se torne. Porque você se colocou no espelho da palavra. A palavra se espelhará em você. E ela refletirá a sua luz em você. E você refletirá a sua luz ao mundo. Então a importância de nós estudarmos a palavra, mas com a vida da palavra, que é o Espírito Santo, sempre em comunhão com o Espírito, sempre estudando a palavra em comunhão com o Espírito. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim, no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus, a Bíblia diz que ele era a palavra, sempre esteve com Deus. Ele esteve com Deus desde o princípio. A palavra, o Logos de Deus, que é a palavra, toda a palavra de Deus é o Logos de Deus. Essa palavra, sendo o Logos, que é uma palavra grega, que significa toda a palavra de Deus, toda a palavra escrita, toda a palavra existente de Deus em qualquer esfera, é o Logos de Deus. Quando este Logos se torna para você algo pessoal, então ele muda o nível, sai do nível apenas do Logos e se torna o rema. O que é o rema da palavra? O rema é a palavra falada, ou a palavra revelada. Por que palavra falada? É quando você recebe uma consciência daquilo que a palavra de Deus é para você pessoalmente, e você fala essa palavra. Porque não adianta você apenas receber. Quando você recebe o entendimento pessoal, quando você tem uma consciência do Logos, uma consciência pessoal, aplicável à sua vida ou à sua situação, essa palavra já não é mais apenas Logos, ela se tornou rema. E o rema, ele é individual. O rema ele nunca é coletivo, ele é sempre individual. Você recebe uma palavra de Deus, um Logos de Deus, seja através da palavra escrita, seja através de uma pregação. O que está sendo falado ali é o Logos de Deus, uma pregação, uma Bíblia em áudio, seja o que for, uma palavra na igreja, é o Logos de Deus que está se manifestando ali. Quando essa palavra dá um boom no seu coração, aí ela se torna o rema, aí ela se torna uma revelação pessoal, e você então manifesta esse rema, essa revelação pessoal, ou essa consciência, através das suas palavras. Então você está operando aí agora no rema da palavra. Você precisa ter essa consciência. Enquanto você não tem uma consciência individual, que aquilo é para você, que não é geral, não é coletivo, você recebeu uma intuição, uma premonição, uma revelação, um entendimento, uma consciência de que aquela palavra é para você, pertence a você, e você começa a declarar essa palavra. Você está operando num nível superior. Você está operando no rema da palavra, na revelação da palavra. Quando isso acontece, você faz com que aquela palavra se torne real na sua vida. Você faz com que aquela palavra se torne realidade para você. E você começa a viver, então, a realidade dessa palavra. Esse é um âmbito superior. Esse é um âmbito que não acontece por acaso, não cai sobre a cabeça das pessoas que estão andando por aí, só acontece com as pessoas que de fato tiram um tempo para estudarem a palavra, para ter comunhão com a palavra. Não vai acontecer rema sem Logos. Para que Logos vire rema, você precisa ter o Logos primeiro, você precisa ter comunhão com a palavra escrita primeiro, ou com uma pregação que você está ouvindo de alguma forma, você precisa ter comunhão com o Logos para que isso se torne rema para você, para que se torne uma revelação pessoal, para que uma consciência. Por isso que a Bíblia fala assim em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Percebe? É interessante esse texto. Não é tão simples como as pessoas imaginam. Ou é simples,
mas precisa ser entendido. É assim, não está escrito assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está escrito, a fé vem pelo ouvir. Agora, o ouvir, que ouvir é esse? Está falando de dois ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir espiritual, o ouvir do entendimento, ele vem através da palavra. Então você precisa ouvir, ouvir, ouvir e ouvir, até que você ouça. Porque pode ser que você esteja ouvindo, mas não esteja ouvindo. Tem dois tipos de ouvir. Então você precisa ouvir, ou ler, ouvir, ler, ouvir, ler, ouvir, ler, ouvir, se apegar tanto à palavra de Deus, a ponto de você chegar em um lugar onde você possa ouvir de fato a palavra. Isso foi o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia declara que ela, ouvindo falar da fama de Jesus, então ela estava ouvindo, logos, a palavra aí é logos, ela estava ouvindo. E quando ela estava ouvindo sobre o logos, sobre a palavra falar, sobre a palavra escrita, sobre a palavra existente, sobre a palavra que ali estava, a palavra de Deus, quando ela estava ouvindo, então ela ouviu. Ou seja, uma revelação pessoal daquilo que ela precisava chegou para ela, uma consciência. Eu estou ouvindo e chegou uma consciência. Opa, isso é meu, isso me pertence, essa cura me pertence. Eu estou ouvindo falar que esse Jesus ele cura. Eu estou ouvindo falar que esse Jesus ele tem passado por toda a cidade e tem curado as pessoas. Então eu vou até ele, porque ela recebeu uma revelação. Agora ela recebeu uma consciência. Isso é meu. Isso agora é um rema. Isso agora é individual. Não é algo geral que está acontecendo com as pessoas. Está acontecendo comigo aqui. Eu entendi o que está sendo dito sobre esse Jesus. E eu vou até ele porque eu vou ser curada. Então ela foi, caminhou até Jesus e recebeu a sua cura. Esse é o rema da palavra. Mas você só vai ter rema da palavra se você tiver tempo com o Logos. A importância de ter tempo com o Logos. Eu quero fazer uma pergunta direta para você agora. Você não precisa me responder aí. Quanto tempo faz que você realmente não tira um tempo para ter comunhão com a palavra de Deus? A vida está muito tecnológica, nós estamos trabalhando muito, nós estamos correndo de um lado para o outro, por todos os lados, e nós realmente não temos dado a honra devida à palavra de Deus. Nós precisamos honrar a palavra e amar a palavra de Deus. Não é apenas dizer eu amo a palavra de Deus, mas é nos apegarmos à palavra, ter um tempo de comunhão com a palavra, estudar a palavra, ler a palavra e meditar na palavra dia e de noite, de dia e de noite. Como Josué disse, de dia e de noite meditando na palavra, até que a palavra conforme o teu ser, até que a palavra comece a tomar todos os fios do tecido da sua vida, e a ponto de a sua vida ter a cor do Espírito Santo, porque a palavra está em você, porque a palavra está conformando o teu ser. E agora já não é mais você andando por aí, mas você é uma epístola viva, conhecida e lida por todos os homens. Sabe, eu estou aqui ensinando para você hoje como estudar a palavra de Deus. Sabe que este é um assunto maravilhoso. Esta é uma aula, uma matéria muito poderosa e muito profunda. Eu quero ensinar para você como contextualizar a palavra de Deus, como estudar ela com profundidade. As coisas estão muito rasas hoje em dia. A vida está muito rasa. Tudo é micro-ondas, tudo é rápido, tudo é tecnológico e tudo é apertar botão, e nós estamos nessa correria e nós estamos ficando loucos com essas coisas. Mas eu quero penetrar juntamente com você, se você me permitir, numa profundidade que talvez pode ser que você ouça coisas que você nunca ouviu aqui. Talvez você nunca ouviu algumas coisas das que eu vou dizer aqui. Porque tem muitas das coisas que eu vou ensinar para você aqui que eu ouvi recentemente de Deus. Mesmo ao longo do trajeto, estudando a palavra em escolas e seminários, a Bíblia fala assim que o conhecimento ele se multiplica, e que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria mesmo. Então Deus ele estabelece algo nas nossas vidas, e eu quero deixar bem claro para você, que é sobre o fundamento que eu já recebi. Sobre o fundamento que eu já recebi. Eu honro o ensino que eu recebi. Eu honro os fundamentos que foram colocados em minha vida através de ministros, apóstolos e profetas, que são os ministérios de fundamentos da igreja. Sobre as bases que foram colocadas
Mas o que Deus tem nos chamado é para que nós edificarmos em cima desse fundamento. Como nós fazemos isso? Investindo tempo na palavra de Deus. Não parando de perscrutar e estudar, e ir profundamente na palavra para descobrir tesouros preciosos. O que eu acho interessante a respeito de Deus é que toda vez que Deus ele quer te dar algo que tem muito valor, Ele vai falar para você escavar. Você percebe que Deus ele sempre fala, vou te dar os tesouros escondidos e não sei o que e tal. Por que ele não fala assim, vou te dar o tesouro e pronto, vou te dar o tesouro? Ele não fala isso, ele fala que vai te dar os tesouros escondidos, porque Ele quer que você escave profundamente. Se Deus ele vai te enriquecer, seja em qualquer área da sua vida, Ele pretende que você faça alguma coisa, que você se mova. Então Ele fala, eu vou te dar os tesouros escondidos. Por que escondidos? Ele vai brincar de esconde-esconde? Não, Ele está querendo ensinar você a se aprofundar nele. E nós não queremos fazer isso por causa das correrias da vida. Sabe o que aconteceu com Adão lá no jardim do Éden? Acontece que Deus estava ali com Adão, e Deus é o dono de toda a sabedoria. E Deus estava ali com Adão no jardim do Éden. A Bíblia declara que todos os dias à tardinha, Deus descia e conversava com Adão. Ele queria ter comunhão com o homem. E Adão estava ali no jardim, um pouco antes de Deus chegar. E a serpente, a Bíblia declara que a serpente veio e falou, Adão, por que você não pega lá a árvore e come? Falou com Eva, né? Vamos aqui parafrasear. Adão, porque Adão era o responsável. Por que você não pega ali e come? Conhecimento. Mas Deus ele já descia todos os dias à tarde para trazer o conhecimento para Adão. Só que Deus ele dava em porções. A árvore estava ali. E Adão olhou, os olhos de Adão começou a brilhar. Falou, o que? Você está me falando que se eu comer ali eu vou fazer o download completo de tudo aquilo que Deus sabe? Exatamente, você vai ficar todo dia tarde tendo comunhão com Deus, escutando Deus falar de pouquinho em pouquinho. Para quê, Adão? Por que você não já come logo, já faz um arrebento, já desce, faz o download em você, você já fica sabendo de tudo. E Adão ele começou a gostar daquilo, ele começou a pirar com aquela ideia. Falou, mano, vou pegar a fruta, vou comer a fruta e já vou ter o conhecimento completo. Entende? Mas ele não entendeu o propósito de Deus, que Deus ele queria mais que isso, ele queria comunhão. Era o que Deus queria com Adão, era comunhão, era porções de sabedoria. Nós precisamos entender que a sabedoria em Deus ela é um acesso, né? Hoje eu estava conversando com o parceiro e a gente estava conversando ali, ele falou assim, poxa, mas se Salomão ele tinha tanta sabedoria, né? Por que no final ele ramelou e a vida dele foi aquele, né? Foi um fracasso, deu tudo errado no final. E eu falei isso aí para ele, eu falei assim, a sabedoria ela é um acesso. Você não é o dono da sabedoria, o dono da sabedoria é Deus. Então não é eu tenho a sabedoria, não, você acessa a sabedoria. Foi isso que Deus queria fazer com Adão. Vem, Adão, comigo todo dia de tarde e eu vou te dar uma porção nova da minha sabedoria. Deus ele é assim, ele fala, vou te dar os tesouros escondidos, porque ele deseja que você escave, ou que você fique tempo na presença dele, que você se relacione com ele. Essa é a maneira de Deus operar, esse é o modo operandi de Deus. Então o que aconteceu com Salomão? Por que Salomão, um homem tão sábio, no final ele foi uma catástrofe a vida dele, a situação dele? Porque ele deixou de acessar a sabedoria. Ele não era o detentor da sabedoria, ele não era o dono da sabedoria. O dono da sabedoria é Deus. E Salomão se colocava diante de Deus para receber a sabedoria de Deus. Em um determinado momento da vida de Salomão, ele parou de acessar a sabedoria. Presta atenção como é importante nós nunca pararmos de estudar a Bíblia. Nunca pararmos de termos comunhão com Deus através da palavra e do Espírito Santo. Mas a serpente enganou Adão. Acessa a sabedoria de uma vez, rapaz. Vai ficar indo em Deus todo dia de tarde esperando Deus chegar. Pega a fruta, come, já recebe o conhecimento de uma vez. E o que Adão não sabia? É que aquele conhecimento de uma vez estava cheio de vírus. Por isso nós precisamos escavar. Por isso nós precisamos estudar. Porque você podia até acessar o conhecimento de uma vez, Adão.
Mas só que você não sabia que tinha vírus no meio. E que se você ficasse na presença de Deus, Deus ia trazer o conhecimento para você já de uma maneira balanceada, já de uma maneira que ia trazer vida para você. E não pegar tudo do que você pegou bagunçado, sem a ordem divina, sem o modus operandi de Deus, e pegou com bicho, pegou com vírus e estragou tudo. Acabou com tudo. Sendo que ele poderia estar todos os dias aos pés do Senhor, recebendo o conhecimento do alto, a verdadeira sabedoria do alto. Mas ele escolheu ouvir a voz do inferno, a voz de Satanás, a voz da serpente, e comeu o conhecimento com vírus e trouxe morte para a humanidade. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para mudar essa história, para mudar tudo isso. E o que Deus está querendo de nós? Por que nós estamos falando sobre estudar a palavra? Por que nós estamos falando sobre ter comunhão com Deus? Por que nós estamos voltando a isso? Foi isso que Deus veio trazer novamente em Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos trazer de volta para perto do coração de Deus. Foi para que quando Deus descesse no jardim da nossa vida, Ele nos encontrasse novamente ali, desejando, anelando por estar na presença manifesta dEle, para receber o conhecimento e a sabedoria do alto. É isso que vai mudar a nossa vida, é isso que vai transformar o nosso interior, é isso que vai transformar o nosso ser, é isso que vai fazer com que as nossas vidas, os fios do tecido da nossa vida tenham a cor do Espírito Santo. Quando nós entendermos que o projeto original voltou em Jesus e que Deus está nos esperando, né, se assim posso dizer, para termos esta comunhão com Ele. Uma vez, eu lembro que eu preguei há um tempo atrás, que Deus Ele me deu uma visão, eu estava em oração, orando em línguas o tempo todo, para baixo e para cima, subindo e descendo, meditando na palavra e orando no Espírito Santo. E o Senhor me mostrou algo. O Senhor me mostrava uma mesa. Ele mostrava uma mesa e Ele dizia, sabe, ali está naquela mesa o meu Espírito assentado de um lado, ali está o pão, que é o alimento do alto. E o meu pão celestial, o meu pão do alto está ali naquela mesa, onde eu deixei o meu Espírito aqui para ter comunhão com o homem. E eu sempre olho naquela mesa, e do outro lado, onde deveria estar aquele homem e aquela mulher, para ter comunhão comigo, eu sempre olho naquele lugar, e aquele lugar está vazio. O meu Espírito está ali, o pão da vida, o alimento espiritual está ali. E eu olho para aquele lugar, e aquele lugar sempre está vazio. Foi como, aí eu me lembro do dia em que eu desci no jardim, e Adão não estava lá. E a história se repete, porque Jesus veio para trazer de volta esta comunhão. Jesus veio para trazer de volta as nossas vidas para perto do coração de Deus, que este é o plano original. Este é o grande plano do amor, Deus ter comunhão com seus filhos. E eu olho para aquela mesa, naquela visão, naquela revelação, Deus disse, e aquele lugar sempre está vazio, porque eles não vêm para ter comunhão comigo. Eles estão sempre correndo, eles estão operando na fé, eles estão conquistando, eles estão realizando, eles estão operando os projetos, e eles são aqueles que conquistam, eles são aqueles que fazem, mas eles não se sentam para ter comunhão comigo. E a história lá do jardim se repete, eu chego para estar com eles naquela comunhão, e eles já se foram, eles estão longe. Eu posso imaginar aquele dia, eu sempre penso sobre isso, e eu parafraseio assim, eu vejo Deus ali no jardim, pronto para ter comunhão com Adão, pronto para ter uma palavra, para ter um relacionamento com Adão, e agora Adão já está indo embora, já não está mais ali. Deus teve que retirar o homem do jardim, Deus teve que expulsar o homem do jardim, e agora o homem está ali se distanciando de Deus, e por assim dizer, parece que Deus olha Adão indo embora com o coração partido. Deus estava com o coração partido, percebe? O homem estava indo embora, e Deus de repente ele olha para Adão e ele fala, Adão! Adão dá aquela parada naquele momento e olha para trás, e Deus fala, você não irá muito longe, Adão, você não irá muito longe, porque eu tenho trabalhado num plano,
para trazer você de volta para perto do meu coração. Eu tenho trabalhado nesse plano, Adão, e você virá novamente para perto do meu coração. Percebe isso, meu querido? Percebe isso, meu irmão, minha irmã? Percebe quando eu estou falando aqui sobre estudar a palavra? Olha, quando eu estou falando, eu estou chamando vocês para termos aula, para termos comunhão, para falarmos a respeito da palavra de Deus, como estudar a palavra. Eu quero que você entenda que isso vai além da teologia. Eu quero que você entenda que isso vai além de coisas humanas, de letra, de preceitos humanos. Eu estou querendo trazer você de volta para aquela comunhão que Deus tinha com Adão ali no jardim. É para isso. Este é o grande projeto. Este é o grande plano do amor. Este é o grande sonho do coração de Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para trazer você de volta para esta comunhão. Então, quando você falar sobre estudar a palavra de Deus, quando você falar sobre estudar a palavra de Deus, nós não estamos falando de letra, nós não estamos falando apenas de estudo, de teologia. Nós estamos falando de uma comunhão, de uma mesa, de um lugar onde essas palavras, essas linhas, essas letras escritas, elas se tornarão parte de você. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo.